Paz do Senhor, meus amados irmãos, louvemos ao Senhor porque Ele é bom e a sua misericórdia se renova a cada manhã. Estamos aqui para uma meditação da palavra do Senhor do livro de Malaquias, capítulo de número 1. Deus tem uma palavra para a nossa edificação, nosso despertamento nessa hora. Louvado seja Deus para todo sempre. O livro de Malaquias, o versículo de número 6 vai dizer assim: o filho honrará o pai e o servo ao seu senhor? E se eu sou o pai, onde está a minha honra? E se eu sou o senhor, onde está o meu temor? Diz o Senhor dos exércitos a vós, os sacerdotes, que desprezais o meu nome, dizeis: em que desprezamos nós o teu nome? Louvado seja Deus. Amados irmãos, nós sabemos que o livro de Malaquias é o último livro dos profetas menores. Após o livro de Malaquias, vai haver 400 anos de silêncio até o Novo Testamento. Então, Deus usa esse profeta para uma restauração, para um despertamento da nação em Jerusalém. O povo do Senhor havia ficado 70 anos em cativeiro e foi levado pelos caldeus, o cativeiro babilônico. E o Senhor teve promessa de restauração e assim o cumpriu. Deus veio trazendo o seu povo de volta à sua terra. E foram em três estações, em três períodos, por 3 líderes. O primeiro foi Zorobabel, que foi o líder que o Senhor usou para trazer o povo até Jerusalém, para a reconstrução do templo. Depois nós vamos ver que Deus usa Esdras para também trazer um pouco do povo que ainda está lá, para o ensinamento da lei, dos mandamentos do Senhor no templo, aleluia, que já havia sido reformado, reconstruído. E depois nós vamos ver que Deus usa Neemias para a reconstrução dos muros de Jerusalém. Então aqui nós vamos ver, amados irmãos, a ingratidão do povo e nós vamos ver o formalismo religioso da época. Então Deus usa esse profeta Malaquias para 2 propósitos. O primeiro propósito, Deus usa ele para informar o povo sobre a situação do pecado, do que eles estavam fazendo, dos rituais, do culto, do sacrifício. Então ali Deus usa o profeta Malaquias para apontar o pecado do que eles estavam fazendo. Segundo ponto, Deus usa esse profeta para apontar para o formalismo religioso que estava acontecendo naquela época. Então, amados irmãos, é um estudo profundo, é um estudo muito forte que Deus tem para falar conosco através da sua palavra nesse dia. E como nós lemos aqui no versículo de número 6, Deus já começa falando assim: o filho honrará o pai e o servo ao seu senhor. E se eu sou o pai, onde está a minha honra? Deus já começa dizendo: o filho ele vai honrar o pai, mas se eu sou o vosso pai, aonde está a minha honra? Alabassura e canta alabaxai. Por quê, amados? Porque o culto estava de qualquer maneira. Os sacerdotes não estavam mais importando com os mandamentos que o Senhor tinha outorgado para os cultos. Os sacerdotes eram responsáveis ali para receber a oferta dos animais que chegavam ao templo para ser ofertado pelo sacrifício por causa do pecado. Então, existia na lei do Senhor os mandamentos que os animais eles deveriam chegar ali, mas eles deveriam ser puros, ser limpos, né, sem mácula, sem nenhum tipo de enfermidade. Só que agora, tanto o povo estava enviando animais de qualquer maneira, como também os sacerdotes não se importavam mais se eles chegavam daquela maneira, se eles chegavam coxos, se eles chegavam doentes, se eles chegavam impuros, se eles chegavam imundo, com mancha, eles não se importavam mais. Estava totalmente uma depravação espiritual, uma depravação moral aos cultos do Senhor. Não havia mais temor e ele vai dizer: aleluia. E ele diz: se eu sou o Senhor, onde está o meu temor? Ele está dizendo: cadê a honra do Pai? E se eu sou o vosso Senhor, cadê o temor? Acabara. Não tinha mais a reverência, meus amados, diante do culto. O templo tinha sido restaurado.
A lei do Senhor tinha sido infiltrada no povo. Agora, nessa segunda geração após o cativeiro babilônico, eles estavam passando uma frieza espiritual muito grande. Eles estavam passando uma sonolência espiritual muito grande. Eles estavam cansados, fadigados, fazendo os cultos de qualquer maneira, como um simples formalismo religioso. E Deus usa o profeta para exortar, recalabassuri, cantalabachai, o povo, para dizer para ele que não é dessa maneira. O Senhor vai dizer: oferecereis sobre o meu altar pão imundo, e dizeis, em que havemos profanados? Eles ainda estavam questionando a Deus, em que eles estavam errando. E o Senhor estava dizendo: vocês estão me oferecendo pão imundo, animais coxos, como ele diz aqui, ó, porque quando trazeis animais cegos para o sacrificardes, não faz mal, e quando ofereceis o coxo ou o enfermo, não faz mal. Então eles estavam fazendo tudo de qualquer maneira, não se importavam mais se era para o Senhor, não se importavam mais, não tinha mais temor se era diante do Senhor aquele sacrifício, se era diante do Senhor a adoração. Estavam de qualquer maneira, estavam apenas cumprindo tabela, cumprindo o formalismo religioso para dizer que ainda eram religiosos. Harabassore calabachai. Mas Deus está à procura de verdadeiros adoradores, meus amados irmãos. Aleluia, como é forte. Agora é a nossa vida que é uma oferta diante do Senhor. A palavra do Senhor vai dizer que nós todos os dias somos levados como ovelha muda ao matadouro por amor ao Senhor. Oferecei-vos sacrifícios de louvor ao Senhor, aleluia. Agora não são mais os animais, mas nós, a nossa vida diante do Senhor como uma oferta agradável ao Senhor. Deus não estava se agradando, o povo fazendo de qualquer maneira. Os líderes, os sacerdotes não se importavam mais, podem oferecer de qualquer maneira. Recalabassore calabachai. Mas não é de qualquer maneira, e ele vai dizer: vocês dão um animal enfermo, o coxo, leva esses animais para o príncipe, vê se o príncipe quer esses animais, e para mim vocês oferecem dessa maneira, que sou o Senhor seu Deus. Nós fazemos tão bem, amados, quando é para alguém da nossa empresa, quando é para o nosso chefe, quando é para outra pessoa. Nós nos doamos tanto, fazemos com tanto amor e dedicação. E quando é para o Senhor, estamos cansados, estamos fadigados. E aí as pessoas vão e ficam nas práticas do mundo, na corrupção do mundo, da carne, dos prazeres, da sexualidade, da mentira, do engano. Aí chegam na igreja e querem oferecer ao Senhor pão imundo. Nós somos a oferta. A casa precisa estar limpa. Não é de qualquer maneira, aleluia, que nós ofertamos ao Senhor. Muitos estão no formalismo religioso, colocando a religiosidade, mas Cristo não está mais em vossos corações. Sabe o que Malaquias estava exortando, irmãos? Estava exortando a se arrepender dos seus pecados, a chorar pelos pecados, a quebrantar o coração diante de ti e falar: Senhor, eu pequei contra ti, eu falhei contra ti. Era isso que ele estava exortando, e a própria palavra vai dizer, meus amados irmãos, que nós devemos voltar ao Senhor. Aleluia. Malaquias 3:6, o Senhor vai dizer: eu, o Senhor, não mudo, o Senhor era o mesmo. O povo que estava apartado, o povo que não estava mais se importando em fazer a vontade de Deus com temor, com honra. Recalabassuri cantalabachai. A honra é para Deus. Deus quem deve ser honrado, e Ele é honrado mediante as nossas práticas, Ele é honrado mediante a nossa fé. Ele é honrado a nossa vida como testemunho, porque sua palavra vai dizer que nós somos, aleluia, o testemunho de Deus, imitadores de Cristo, caráter de Cristo.
Muitos estão fazendo alianças com o mundo decaído, com a corrupção, e Deus não está se agradando disso, e Deus está usando a sua palavra para dizer: arrependei-vos, voltemos ao Senhor enquanto é tempo, voltemos ao temor ao Senhor, voltemos a chorar pelo pecado, a se quebrantar diante do Senhor, limpos de mão e puros de coração. Os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Não é de qualquer maneira que nós adentramos no trono da graça. Precisamos verdadeiramente estar arrependidos das nossas falhas, dos nossos pecados. Precisamos nos voltar para Deus e sairmos da prática da carne, da corrupção do mundo decaído. Não é de qualquer maneira que Deus quer, amados irmãos, a nossa vida como oferta diante dele. Vamos chorar enquanto é tempo, para que Deus tenha misericórdia de nós. Vamos invocar o nome santo do Senhor. Vamos sair do formalismo religioso. É preciso quebrantamento. É preciso choro. É preciso nos humilharmos diante da potente mão de Deus. É preciso nos voltarmos. Alabassore calabachai. Perderam a essência, perderam o temor, perderam o amor. É isso que Malaquias estava dizendo. E ele estava dizendo: olha, vocês estão fazendo os cultos, os rituais, os sacrifícios, mas de qualquer maneira Deus não está se agradando disso. O próprio Senhor disse isso. Vocês estão oferecendo pão imundo na mesa do Senhor. Que Deus tenha misericórdia de nós. Despertemo-nos enquanto é tempo. Busquemos ao Senhor enquanto nós podemos achar. Para que Ele venha, em nome de Jesus, colocar a sua mão sobre nós. Nós somos a oferta diante do Senhor. Então é nós mesmos que precisamos nos examinar diante do Senhor. Que Deus em Cristo te abençoe em nome de Jesus.